Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer novamente estar compartilhando aqui com vocês essa sexta-feira à noite. E hoje é um dia bem especial aqui tanto para a disciplina quanto para essa parte, né, de métodos de estrutura eletrônica aqui para o Brasil. Vou comentar um pouquinho sobre, até pouco antes de entrar aqui no curso, eu estava participando de um evento que comemorava os 70 anos do professor Adalberto Fázio, que foi quem, de alguma forma, acabou, não só, eu não diria introduzindo, mas foi quem teve um dos primeiros artigos na parte de teoria do funcional da densidade, né, vindo de toda uma linhagem, né, de cálculo de estrutura eletrônica, né, que o Instituto de Física da USP é pioneiro aqui no país, né, bem como várias gerações acabaram passando por esses métodos em função, né, de muito da fomentação, né, deles e de outros professores, como a professora Maria Caldas, a Lucy, o próprio professor Roberto Leite, né, e dentre muitos outros, né. E hoje, a gente teve um workshop, que em princípio seria presencial, mas daí com a pandemia acabou virando online, e passamos o dia inteiro, acho que praticamente toda a comunidade da parte do cálculo de estrutura eletrônica do país participou desse evento, né, que é revelando as propriedades quânticas, né, dos materiais, e que vai ser, por coincidência, o tópico da aula de hoje, né. Então, dessa forma, né, é sempre interessante, né, comentar um pouco sobre as contribuições, né, de pessoas como o professor Adalberto Fázio, que foi diretor também do IFUSP, né, e eu trago algumas palavras de um poeta que eu gosto muito, o Eduardo Galeano, né, e também vai ter a ver com o que a gente vai discutir hoje na aula. E os cientistas dizem que somos feitos de átomos, né, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Então, conhecer um pouco também da história do ponto de vista científico, da ciência, né, que nada mais a ciência também é um processo humano, e, portanto, o lado humano da parte da ciência muitas das vezes é pouco lembrado, mas nesse caso, hoje eu gostaria de fazer então essa homenagem ao professor Adalberto Fázio, que por acaso também, quando nós propomos a disciplina, né, ele foi uma das pessoas que acabou incentivando bastante e contribuindo até no desenho, no formato dessa disciplina. Então, é uma contribuição forte na parte do cálculo de primeiros princípios e que vai ser o assunto da aula de hoje. Então, fica a minha homenagem, meu parabéns, né, ao Fázio. Bom, o que a gente vai estar tratando de fato, né? Voltando um pouco da discussão ontem, a gente vai estar querendo usar métodos baseados em mecânica quântica, né? Por isso que eu acabei trazendo essa imagem desse workshop que aconteceu hoje, porque você, com essa metodologia, você acaba ganhando, né, um poder de predição que antes não era possível. Então, agora a gente pode realmente falar em design de materiais, no sentido de você poder estar calculando, prevendo, né, e podendo manipular os materiais de uma maneira que você, essencialmente, só está alterando a estrutura, alterando a composição dele, né, sem que ele ainda possa não existir na natureza, né. Então, esses cálculos são extremamente poderosos. No nosso caso, a gente vai estar no nível de descrição que é a parte de núcleos e elétrons, né? Então, mesmo com essas informações, vai ser suficiente, uma vez que a gente conhece a energia total, ser capaz de produzir e obter propriedades físicas, de um modo geral, né? Em amplas áreas de conhecimento. Então, o que vocês vão ver aqui, da parte do DFT, não, da teoria da funcional da densidade, ela permite, né, é um conjunto de ferramentas que vai nos permitir explorar problemas que estão ligados à geologia, à biologia, à química, à física sobre condições extremas, né, a ciência dos materiais de uma forma mais ampla, né, porque a gente não só tem os fundamentos, que é o que a gente vai discutir aqui hoje,
e estamos começando a ter, né, o poder computacional para poder estar aproveitando, né, e explorando melhor essas teorias, né. O que a gente vai estar, do ponto de vista numérico, né, de um certo modo, de um formalismo, é tentando obter a energia do sistema, e como havia comentado ontem, essa energia do sistema é suficiente para a gente poder caracterizar os materiais sobre diversos pontos de vista. Então, a gente vai poder ser capaz de saber como são as propriedades mecânicas, né, quais estruturas são as mais estáveis, a estabilidade deles, né, como é que é feito as propriedades termodinâmicas, né, por exemplo, ou materiais termoelétricos, ou uma diversidade de situações, que tudo vai sair pelo fato da gente poder ter acesso a essa informação, que é energia, né, e em função de resolver a equação de Schrödinger. Aqui a gente vai essencialmente estar trabalhando na versão independente do tempo, mas que nada impede que possamos estar prevendo, né, o que é que vai estar acontecendo, né, na propagação temporal, né. E, de uma forma bem compacta, a nossa equação Schrödinger é dada por essa forma, né, você tem um operador hamiltoniano, a função de onda, né, e a energia, que é a solução, o alto valor dessa equação, e aqui seriam os nossos modos, né, os altos vetores, né, do nosso sistema. Então, ontem eu havia comentado que, a partir dessa informação, né, seja energia, função de onda total, e dentro que o nosso hamiltoniano ele vai ser dado pelo operador da energia cinética, né, bem como, né, o operador que vai estar nos descrevendo como é que é a energia potencial que aquele sistema vai estar submetido, né, o potencial afetivo que você está aplicando sobre ele. A partir disso, né, eu havia comentado que resolver essas equações para um caso de um elétron, a gente aprende isso no curso de física, né, mas mesmo para dois já é um problema sério, e é necessário, então, pensar em formas numéricas que nos permitissem obter a solução dessa equação, né. A gente usou uma aproximação, que é a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Eu vou voltar aqui a essa discussão, né? Então, aqui energia cinética, energia potencial. E o nosso hamiltoniano, quando a gente estiver tratando de N núcleos e N elétrons, né, ele é dada por toda essa expressão, né, que ela é fácil de você identificar os termos, né? O primeiro caso, a energia cinética dos elétrons, né? O segundo termo aqui seria a energia cinética dos núcleos, né? Então, você nota que ele depende da massa nuclear, né? O terceiro termo, né, seria a interação núcleo-elétron, que a gente já até havia comentado como poder estar descrevendo de uma forma aproximada, as interações elétron-elétron e as interações núcleo-núcleo, né? E na aula ontem eu também havia adiantado sobre a questão da aproximação de Bohr-Oppenheimer, é uma aproximação adiabática, né, na qual a gente pode separar os graus de liberdades dos núcleos, bem como dos elétrons, e a minha função de onda total, né, ela seria o produto da função de onda eletrônica vezes a função de onda nuclear, né. Com essa aproximação, né, você reduz ao nosso problema resolver um hamiltoniano, que é o hamiltoniano apenas o eletrônico, ou seja, os núcleos estão ali como se eles estivessem parados, né, estão congelados para uma determinada situação, e com isso a gente consegue obter quem seria essas interações, né, desde que a gente consiga resolver esse problema eletrônico. Então, nessa aproximação, na prática, o que está sendo feito é que a motivação é que os elétrons vão estar respondendo instantaneamente ao potencial dos núcleos, né, e esses termos, esse potencial externo, ele vai ser dado por essa configuração fixa das cargas positivas, né. O que a gente está fazendo na prática? Eliminando, né, o termo da energia cinética dos núcleos e o termo da interação núcleo-núcleo, né? Não que eu esteja eliminando, estou transformando o meu problema apenas do ponto de vista eletrônico, para que depois, né, uma vez que eu conheça as forças que os elétrons estão atuando sobre os núcleos, eu poder resolver o meu problema também nuclear, e aí tem a solução completa
do meu sistema. Né? Então, essa aqui é ainda, né, do ponto de vista formal, seria a nossa primeira aproximação que a gente vai estar usando, né, com um cálculo de primeiros princípios, onde eu vou poder separar esses graus de liberdades eletrônicos nucleares. Bom, nessa aproximação, então, a partir dessa separação desses graus de liberdade, a gente fica com um problema que é resolver o nosso hamiltoniano eletrônico, e eu havia comentado várias possibilidades que são propostas na literatura, né, já tem um histórico aí de várias aproximações, ou métodos, ou estratégias para estar resolvendo esse hamiltoniano, né, seja numericamente ou dentro de algumas aproximações, e ontem eu havia discutido principalmente o método de Hartree-Fock, né, e a ideia era introduzir a chamada teoria do funcional da densidade. Né. Então, a escolha pela teoria do funcional da densidade é simplesmente que, atualmente, talvez seja um método de estrutura eletrônica mais usado, né, com uma acurácia bastante razoável. Ainda, obviamente, tem várias, como vocês vão ver, é uma teoria exata, só que para você torná-la ela prática, né, é necessário algumas aproximações ao longo do caminho. Mas são aproximações que são controladas, então você consegue saber, né, em qual nível de acurácia é o teu trabalho ou o teu resultado. Então, o que a gente vai fazer hoje é comentar sobre a teoria do funcional da densidade, que nós vamos usar na próxima semana como uma prática, né? Então a gente vai fazer um cálculo de DFT, e aí olhar os pormenores daquele cálculo, né? E vocês vão ver que, do ponto de vista computacional, ele é extremamente mais eficiente que o Hartree-Fock, né? E que nos permite explorar, de fato, sistemas de interesse da física, né? Não só física e ciências dos materiais, não só olhar para moléculas isoladas, né, ou um conjunto de sistema com um pequeno número de elétrons, mas olhar, né, como sistemas estendidos, né, em diferentes estruturas, seja na fase sólida, líquida, né, o que você imaginar do ponto de vista de uma perspectiva atomística, a gente, em princípio, poderia estar usando o DFT. Né. São casos extremos, em condições extremas, onde o DFT talvez não seja rigoroso o suficiente, né, para você ter uma acurácia química. O que é a acurácia química? É que a nossa medida, em termos de energia, ela vai ter que ser da ordem de 1 mileelectronvolts por átomo. Né? Isso que é o nosso objetivo. Né? Por que isso? Porque experimentalmente é o que você consegue, né, tá obtendo. Então, se você tem esse teu erro no teu cálculo, ele é dessa ordem, né, então significa que a gente está podendo descrever a química que está acontecendo naqueles materiais, naqueles sistemas. Então, essa é a proposta. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer um laboratório para criar uma intuição física para vocês, né, de alguns dos resultados de mecânica quântica. Eu não vou resolver, não é o objetivo desse curso, né, resolvendo as equações de Schrödinger para diversos casos, mas a gente vai olhar isso do ponto de vista qualitativo, né, que é para criar essa intuição sobre o que muda na estrutura eletrônica, e isso vai ser um guia para quando a gente estiver fazendo, de fato, um cálculo de DFT, né, vocês já saberem quais informações são importantes, se meu cálculo, o que ele está me trazendo como informação em termos da estrutura eletrônica, ou do ponto de vista atomístico, o que ele pode estar oferecendo para a gente de uma forma mais ampla. Né? Bom, então, começando a discussão sobre a chamada teoria do funcional da densidade, e aqui eu tenho que fazer um parêntese, porque o pessoal da engenharia química, eles têm uma teoria com o mesmo nome, né, isso às vezes gera uma certa confusão, né, em termos de linguagem, e aqui eu estou chamando de teoria do funcional da densidade, né, é algo que vocês vão ver que vai ser muito claro. Essencialmente, a gente vai estar olhando para a densidade de carga, né, ao invés de eu estar calculando, resolvendo o meu problema, sob o ponto de vista da função de onda, eu vou estar olhando sob o ponto de vista da densidade eletrônica. Né. E aí, retomando o nosso hamiltoniano, que a gente tem que resolver, né, e aqui tem um ponto importante, que a gente vai estar tratando de um sistema de muitos corpos, e eles são interagentes.
né? Então, o que a gente vai estar tentando resolver, né, é esse problema de troca e correlação que vai acontecer do ponto de vista eletrônico. Em alguns casos, vai ser necessário ir além da teoria do funcional da densidade, por exemplo, quando a gente estiver tratando de estados excitados, né, é interessante, por exemplo, na química ou mesmo na física, se você expõe, né, uma molécula, um sistema, a uma certa frequência, ela passa do estado, né, estado fundamental para um estado excitado. Algumas das discussões que a gente vai falar aqui sobre o DFT, ele não é satisfeito, e aí é necessário fazer correções ou implementar, ir além do que a teoria do funcional da densidade. Mas para a grande maioria dos problemas que a gente está interessado em materiais, né, o DFT ele é mais do que suficiente para estar capturando dentro, né, da acurácia química, né, essas interações. Então, essa aqui é, ao mesmo tempo, um spoiler, mas também a gente tem que, eu não estou vendendo para vocês uma solução mágica. O DFT ela tem umas certas limitações, também do ponto de vista computacional, e da descrição física, né, de alguns problemas, né? Então, não vai ser tudo que a gente vai poder utilizar essa estratégia, mas certamente é o que a gente tem de melhor no momento, né? Bom, qual que é a solução, né? Eu havia comentado que ontem, né, quanto à metodologia do Rutherford, né, onde a gente olhava o problema do ponto de vista da função de onda, ou seja, eu tinha que diagonalizar uma matriz para poder resolver, né, e obter essa função de onda, e a partir disso obter os altos valores, que seria a nossa energia, né? Só que a gente viu que isso é um objeto que ele pode crescer do ponto de vista numérico rapidamente, né? Então você está tratando de sistemas muito grandes, sistemas ou matrizes relativamente grandes, que pode ter uma limitação computacional a depender do número, né, de átomos e elétrons que eu teria no sistema, né? A grande sacada do DFT, né, da teoria do funcional da densidade, vocês vão ver, é que a gente pode olhar que os observáveis físicos que a gente vai ter interessado, né, todos eles podem ser obtidos baseados a partir da densidade eletrônica, né? Então, ao invés de estar olhando para a função de onda como nosso objeto, nossa missão, né, que é obter aquele objeto, eu vou olhar agora para a densidade eletrônica. De cara, você já vê uma vantagem nisso, né? Obviamente, a gente vai ter que provar por que isso aqui é verdade, né? E como a gente poderia estar implementando numericamente esse método, né? Então, como eu havia comentado, a função de onda em si, ela mora no espaço multidimensional, né? Então, cada elétron no sistema, né, você vai ter N dimensões, e enquanto aqui a densidade eletrônica é algo bastante fácil de ser pensado, né? Essencialmente, uma propriedade que vai depender de x, y, z, e talvez a evolução temporal dela, né? Então, você sai de um problema de N dimensões, né, para N por N dimensões, né, para um problema 3N, né, ou de 3 dimensões, essencialmente. Então, essa aqui vai ser a solução, né, a estratégia para poder estar resolvendo, pelo menos do ponto de vista eletrônico, né? Bom, então, a teoria do funcional da densidade, ela é baseada em 2 teoremas, né, e também uma discussão que eu vou já fazer em seguida, né, que é as equações de Ponchamp, e esses teoremas foram propostos pelo Ron Herberg e o Walter Kohn, né? Então, o Kohn ele ganhou o prêmio Nobel em 99 da química, né, em função desses avanços com a teoria do funcional da densidade. E a ideia aqui é a seguinte: então a gente vai ter, eu estou repetindo aqui o Hamiltoniano, né, mantenho ainda os termos quanto à contribuição nuclear, né, e dentro desse Hamiltoniano, se note que a gente tem um potencial externo, né, que poderia também estar atuando sobre o meu sistema como um todo. Bom, o
o que esses teoremas mostram, né, tem dois teoremas nessa discussão, é que se eu conheço o meu potencial externo, ele univocamente, né, me leva a um determinado Hamiltoniano, e vice-versa. Tá? Então, a menos de uma constante aditiva, né, conhecendo o potencial, eu conheço o Hamiltoniano. Tá? Bom, então, se eu conheço o Hamiltoniano, né, necessariamente a solução desse Hamiltoniano, ele me leva à minha função de onda, nesse caso seria a função de onda, seria do estado fundamental, né, psi0, e esse psi0, ele é único, né, então é a gente vai mostrar que ele leva a minha energia pelo princípio variacional, né, a gente mostra que esse conjunto de funções de onda que vão estar minimizando a energia, ou seja, que você está chegando no estado fundamental, é o mesmo. Tá? Então, dessa maneira, a gente vai conseguir mapear desde o potencial, né, ao meu estado fundamental. Então, essa teoria, em princípio, ela funciona, né, para o estado fundamental, né, tem alguns casos que a gente pode estendê-la para estados excitados eletrônicos, mas na discussão hoje aqui a gente vai se manter, né, no estado fundamental. Tá? Bom, então o que é que o primeiro teorema fala? Né, esse é um artigo muito bonito do Physical Review, nos anos 60, 64, se não me engano, né, onde de uma maneira muito elegante, simples, né, ele mostra essa variação, né, ele mostra uma prova por absurdo, que você não consegue, né, obter nenhum potencial desde que te leve a função de onda do estado fundamental, né, você tem essa energia do estado fundamental. Então, a afirmação do primeiro teorema, ele diz o seguinte, que o potencial externo, que é sentido pelos elétrons, é um funcional único da densidade eletrônica do estado fundamental. Então, por isso o termo teoria do funcional da densidade, porque esse potencial, né, aí vocês vão ver de onde vai aparecer, por que numericamente, né, vai ser interessante estar olhando sobre essa perspectiva, porque aqui a gente está falando de um funcional, e esse funcional é único, né, desde que você esteja falando do estado fundamental. Né? Então, vou associar essa minha solução à densidade, né, eletrônica do estado fundamental. Note a diferença dessa entidade para a função de onda. Né? Então, a função de onda, ela depende, você tem uma função de onda para cada elétron, né, para cada situação orbital e elétron, né, no sistema. Né? E aqui você tem apenas um objeto que é 3D. Né? Então, ele essencialmente depende das posições x, y, z do meu sistema. Né? Bom, e qual é a implicação disso na prática? A implicação significa que, se eu conheço a densidade do estado fundamental, isso me leva ao meu potencial externo, certo? Que é único, ou vice-versa, né? Então, esse potencial externo me leva a essa densidade, né? Esse caminho aqui, né? E o fato de eu estar conhecendo para um determinado potencial externo, eu conheço que essa densidade do estado fundamental, isso faz com que eu conheça quem que é a energia desse estado fundamental. Né? E com isso você cria uma condição unívoca, né, entre essas várias propriedades, porque no final das contas, não nos interessa, porque se lembra da discussão ontem, né? A função de onda, ela não tem um significado físico. O que tem significado físico é o módulo quadrado da função de onda, que é a própria densidade eletrônica. Né? Então, dessa maneira, a gente consegue fugir, né, do problema, não fugir, mas contornar o problema, né, de estar tentando resolver essas equações do ponto de vista da função de onda, mas sim olhando para a densidade e obtendo a informação física que nos é importante, que é a energia do estado fundamental para aquele sistema. Tá? Então, esse é um primeiro passo, né, é mostrar que a relação é unívoca. Né? Então, para um dado potencial externo, a menos, de novo, de uma constante aditiva, né, porque a energia ela não tem valor absoluto, né, você pode estar... se você está interessado nas derivadas, né,
né? Essencialmente ela não vai mudar nada, e isso é um funcional único, e aí daí o termo teoria do funcional da densidade, né? Então, me diz que o potencial é um funcional dessa densidade. Aí vem um segundo termo, um segundo teorema, que está relacionado, como eu havia comentado, do princípio variacional, né? Que ele mostra que o funcional da densidade, ou seja, como a energia varia em função dessa densidade eletrônica, ele é minimizado para a densidade, na densidade do estado fundamental, né? Espero que os termos aqui não confundam vocês. O que ele está dizendo é o seguinte: dentro desse espectro possíveis de energias, né, essa energia, ela depende, é uma função que depende da densidade eletrônica, né, e eu posso mostrar que eu posso minimizar essa função, né, e quando eu chego no estado fundamental, ou seja, quando eu obtenho, né, a energia do estado fundamental, significa que eu também estou obtendo a densidade desse estado. Então, unificamente, de novo, não, melhor, que é variacionalmente, né, eu mostro que, chegando no estado fundamental, né, eu obtenho essa energia nesse estado. Dada a densidade do estado fundamental, eu consigo obter quem é a energia, né, desse estado. Isso, com esses dois teoremas, isso permite uma estratégia, né, que a gente poder minimizar a nossa energia e, portanto, obter quem é o estado fundamental do meu sistema, seja ele qual for, né? Então, essa é a grande vantagem dessa primeira perspectiva usando o DFT, né? Então, como resultado, o que é que ele diz? Que a energia do estado fundamental é funcional dessa densidade e ela vai ser mínima, né, ou seja, no estado fundamental, quando a gente encontrar quem é essa densidade do estado densidade eletrônica do estado fundamental. Então, ela está nos dizendo um mapa, um guia, né, para poder estar minimizando essa energia e obtendo, né, o nosso tempo. Então, a gente não depende mais de estar resolvendo essas equações do ponto da função de onda, mas sim olhando agora um objeto que é 3D, né? Obviamente, eu posso recuperar, vocês vão ver as funções de onda que vão estar minimizando, né, essa densidade eletrônica, né, e com isso a gente tem uma ferramenta computacional que permite poder estar explorando diferentes sistemas de uma forma muito mais eficiente, né, computacionalmente, comparada, por exemplo, com o Rutherford. Eu estava fazendo, diagonalizando, né, matrizes muito grandes. Bom, além disso, né, o que é que, só para ficar claro do ponto de vista físico, né, para vocês, né, eu acho que é importante, não espero que em uma única aula vocês absorvam o que está por trás da teoria do funcional da densidade, mas essencialmente para a gente poder trabalhar com ela sem que apareça uma caixa preta, né? O código que você entra com alguma informação e você tem informação de saída, que seria energia. Mas o que é que está por trás dessa teoria? Essencialmente, agora a gente vai olhar para o problema do ponto de vista desse potencial externo, né? E que o número de elétrons, ou seja, a minha densidade eletrônica, ela vai definir completamente o problema quântico, né? Bom, o que é que tem de particular nessa frase aqui, né? É que eu não estou falando nada sobre a função de onda. A discussão toda, antes, a gente colocava um peso muito grande, né, em ser capaz de ter acesso a essa função de onda, né, mas aqui, para o objetivo fim, que é obter as energias, né, a gente não necessariamente precisaria, né, trilhar esse caminho, né. E outro ponto é que as funções de onda, então, nesse caso, elas são unicamente determinadas, né, quando a gente resolve pela equação de Schrödinger, né? E todas as propriedades do sistema, eles vão estar sendo derivadas em função dessa solução dessa equação de Schrödinger, né? E, finalmente, que é a base da teoria do funcional da densidade, é que ela diz que, e eu havia mostrado aqueles dois teoremas para vocês, né? Não demonstrado, mas colocado, eu vou deixar no site da disciplina o artigo original, né, do COM,
E o discurso do prêmio, quando ele recebeu o prêmio Nobel, que ele discurso de uma maneira muito elegante, né, e didática, os princípios por trás dessa teoria, né? E a questão toda é que a energia, e aí, consequentemente, todas as demais propriedades do meu sistema, ele é um funcional, né, por isso teoria do funcional, né, depende do meu potencial externo e da minha densidade, que no caso é o número de elétrons. Tá? Bom, essa aqui é a parte principal para a gente poder entender, né, a teoria do funcional da densidade. É assumir, né, que foi provado pelos dois teoremas, que a energia é um funcional do potencial externo. Para um dado potencial externo, você tem a nossa densidade de carga, né, densidade eletrônica, e a gente consegue, então, pelo princípio variacional, né, ter acesso a quem seria esse estado fundamental, né, desse sistema. Então, dentro de todas as possibilidades para a energia, aquele que vai estar minimizando a energia, né, é a nossa densidade correta. Bom, então, de uma maneira bem resumida, né, o que é que esse teorema nos diz, para o 64, se eu tenho um potencial externo, significa que eu determino, né, quem é as minhas funções de onda, resolvendo a equação de Schrödinger, né? A solução desse conjunto de equações me leva, né, se eu quiser saber a equação do estado fundamental, né, a um conjunto de funções de onda do estado fundamental, e que isso eu conheço, então fazendo o módulo quadrado dela, eu consigo obter a densidade de carga, né, a densidade eletrônica. E pelo teorema, essa densidade eletrônica, ela novamente, né, ela unicamente, univocamente, né, determina aqui esse potencial. Então, note o ciclo que a gente vai estar fazendo, né? A gente pode começar com uma proposta de densidade eletrônica, ver quem é o potencial, essa densidade nos leva, né? Se eu conheço o potencial, eu consigo resolver a equação de Schrödinger, me dá minhas funções de onda, né? Minimizando essa função de onda, eu vou ter uma nova densidade, e com isso, eu vou fazendo um processo de convergência, né? Para que para um determinado diferença de energia, ou diferenças entre as densidades eletrônicas, né, isso acaba convergindo. Você vai ver, vai ficar mais claro quando a gente estiver falando da parte da implementação numérica dela, né? Bom, então é importantíssimo essa passagem, né, você mostrar que a densidade de estrutura, a densidade eletrônica no estado fundamental, ela determina univocamente, o potencial externo. Bom, então, todas as propriedades de muitos corpos vão ser determinadas pelo estado fundamental, né, esse meu exemplo de Rho, né, desculpa a mudança aqui de notação, mas que cada propriedade, então, vai ser um funcional da densidade do estado fundamental, né, então eu vou escrever como uma função daquela densidade, né, essencialmente é o espírito, né, da teoria do funcional da densidade. Bom, então se eu conheço isso, um funcional, né, que vai depender da densidade no estado fundamental, ela vai mapear, né, uma função para um dado resultado. Se eu conheço aquela densidade de carga do estado fundamental, eu determino a minha propriedade. Então, tudo que a gente vai estar procurando aqui é obter esse objeto, né, diferentemente que eu estava procurando pelas funções de onda, agora eu vou estar procurando por esse objeto, né, e a gente vai fazer uso dessa relação unívoca, né, entre conhecer a minha densidade eletrônica no estado fundamental com o potencial externo que ele está atuando sobre ele, né. Bom, mas tem um outro passo, né, que é o seguinte: ainda da maneira como está escrita, né, ou está colocada, posta o nosso problema aqui, a gente ainda continua com um problema de muitos corpos, né? Ou seja, você vai ter situações, né, que tanto termos de troca, de correlação, algumas propriedades, né, e acaba não sendo possível estar resolvendo o nosso problema, porque os elétrons, eles estão interagindo entre si, né? E aí vem no ano seguinte, né, que é a proposta do Walter com Chan, né, isso em 65,
E o que ele vai fazer? Ele vai propor uma solução onde o meu problema original de muitos corpos, né, ele vai ser mapeado em um problema de elétrons independentes. Né? Então, qual foi a grande sacada aqui dessa proposta? Né? Bom, eu posso não saber como é que é o resultado de muitos corpos, né? Pode ser difícil você calcular isso, mas, por causa dos elétrons independentes, né, a gente consegue ter essa resposta. Né? Consegue ter uma estratégia para poder estar resolvendo esse problema. Né? Então, a minha densidade do estado fundamental, ela vai ser a mesma densidade, né, que eu teria de um problema de muitos corpos, só que eu vou estar mapeando, né, eu vou escolher um sistema que ele vai ter exatamente a mesma densidade eletrônica. Né? Então, com isso, é como se você desse um bypass, né, ela ainda continua exata, né? A única questão é que, ao invés de eu estar olhando para as interações dos elétrons entre si, né, todos eles entre si, como o meu objetivo é obter a minha densidade de estrutura, a minha densidade eletrônica, né, eu posso sempre mapear esse problema de muitos corpos em um conjunto de problemas de elétrons independentes. Então, o que eu fiz? Eu transformei esse problema de M corpos, né, em M problemas de elétrons independentes, que eu consigo calcular. Então, essencialmente, essa foi a grande sacada, né, da proposta do Conchamp. E esse mapeamento, então, vai ser importante pelo seguinte: dentro dessa perspectiva, né, eu estou procurando pela minha densidade eletrônica fundamental, eu consigo mapear, né, esse potencial externo, né? A partir dessa proposta do Conchamp, o que a gente vai fazer é que eu vou poder mapear esse meu problema de muitos corpos em um problema de M problemas de um corpo, né? Essa que é o que essa flechinha está fazendo, né? Tem um problema de muitos corpos, eu estou transformando isso, né, em M problemas de um único corpo, de um único elétron, né? E as ideias continuam a mesma, né? Então, para uma determinada densidade eletrônica, né, usando o meu teorema do Rohr-Herbert-Kohn, eu conheço o potencial, só que agora vai ser um potencial do tipo Conchamp, né, que vai me levar a funções de ondas de um único elétron, né, que, por sua vez, né, a gente vai conhecer a densidade eletrônica. Então, aqui é um ponto importante que vocês vão ver que a gente vai ser capaz de não apenas calcular os vários níveis de energia, mas também, né, todos os orbitais, outras propriedades, né, que a gente pode fazer um paralelo com o que a gente conhece em química, por exemplo. Né? E, nesse caso aqui em particular, né, obtendo esses orbitais, eles não necessariamente os orbitais de Conchamp, não necessariamente são os orbitais que a gente obteria, né, no tratamento de um problema de muitos corpos. Mas essa sacada que permite que a gente agora, como a densidade eletrônica é a mesma, né, com o problema de muitos corpos ou de N unicorpos de um elétron, né, eu consigo resolver, que é saber quem é a energia, né, e eu não preciso mais estar obtendo quem que é a minha função de onda total. Então, nesse contexto, significa que somente a densidade do estado fundamental e a energia vão ser necessárias para a gente calcular, né, ela tem que ser a mesma que o nosso sistema original de muitos corpos. Então, as funções de onda não precisam ser as mesmas, mas a energia, o estado fundamental, sim. Então, com isso, a gente transformou o nosso problema de muitos corpos em M problemas, né, de um corpo só. Por isso, né, ele acabou recebendo o prêmio Nobel. Então, o ansatz do Conchamp é que, só relembrando, então, do teorema de Rohr-Herbert-Kohn, né, a gente mostra que a energia do estado fundamental é um funcional, né, da minha densidade, e ela é mínima
quando você está na densidade eletrônica do estado fundamental, né? De Conchamp, ou seja, a minha densidade do estado fundamental, né, ele agora vai ser o produto, né, o módulo quadrado da minha função de onda em termos dos orbitais, em termos dos elétrons, né, independente da posição. E a minha equação, que não vai ser mais a equação de Schrödinger, que a gente vai estar procurando agora resolver, a chamada equação de Conchamp, que a gente está tratando de um único elétron, né? Tá, todos considerando um elétron, esse elétron, né? Para estar representando os vários elétrons que a gente tem no sistema, né? Então a gente está resolvendo M problemas de um elétron, né? A gente teria os seguintes termos, né? A gente tem o termo da energia, antes de voltar a chegar aqui, o termo da energia cinética, o termo das energias potenciais, e vão aparecer agora outros dois termos que vão ser importantes, né? O primeiro é esses termos que são para as partículas independentes, né? Ou seja, o problema é essa transformação do meu problema em muitos corpos em problemas em elétrons independentes. Isso aqui é solúvel, a gente sabe como fazer para um determinado potencial externo que você esteja aplicando. Mas aí tem um outro termo, que é esse termo de troca e correlação, né? Que trata, né, desse caráter fermiônico dos elétrons, né? Ou seja, desde que eu saiba quais são as contribuições de troca, porque você pode trocar elétrons, né? E eles são indistinguíveis, né? E mesmo, né, você não conhecendo, né, o problema todo é que, desde que eu consiga fazer essa proposta, né, a minha teoria ela é exata, desde que eu conheça esse funcional de troca e correlação, né? E aí é onde está o problema. A gente não conhece ainda o funcional de correlação, de troca e correlação, né? E é onde a gente vai começar a fazer algumas aproximações. Então, em essência, né, ela seria essa proposta. Acho que o Lauro... Tem uma pergunta aqui no chat, que é: o Conchamp é uma aproximação a um resultado de fato geral? É um resultado geral. Tá? A maneira como é mapeada, né, essa transformação entre o problema de muitos corpos e M problemas de sistemas independentes, né, isso é o mais geral possível. A única questão é que a gente acaba não conseguindo acessar uma informação que é o termo de troca e correlação, né? Mas, posto dessa forma, ele é um problema exato, né? Então, ele não tem, nesse momento, até esse momento aqui, a única aproximação que nós fizemos foi a aproximação de Born-Oppenheimer, né, onde eu separei os graus de liberdades eletrônicos e nucleares. A gente vai começar a fazer aproximações agora para tentar descobrir o que é esse termo, né, de troca e correlação. Tá? Então, nesse sentido, a teoria do funcional da densidade é uma teoria exata para o estado fundamental, né, e ela se baseia, né, no fato que as propriedades físicas são funcionais da minha densidade eletrônica. E com isso, a partir dos argumentos que eu apresentei aqui para vocês, é possível, né, a gente obter quem seria essa energia do estado fundamental. Bom, e aí, a próxima etapa agora é, de fato, procurar por esses funcionais, né, que estariam descrevendo do ponto de vista de troca e correlação. Né. Bom, então, acho que, de alguma forma, isso aqui resume, né, se eu fosse resumir em um único slide o DFT. Só retomando, a gente tinha nosso problema de muitos corpos, acoplamento, né, da parte nuclear e eletrônica, pela densidade, pela aproximação de Born-Oppenheimer, eu consigo agora escrever esse meu problema, né, do ponto de vista eletrônico, né, e usando a teoria do funcional da densidade, né, eu vou reescrever a minha equação como problemas de um único corpo. Né. São várias equações que são chamadas de equações de Conchamp, né, a gente não chama mais de equação Schrödinger, né, mas de equação de Conchamp, que ela é exatamente, ela tem a cara da equação de Schrödinger, né, você tem a energia cinética, né, o potencial, a função de onda, né,
e os altos valores de energia que a gente teria, né? E se eu conheço essa informação, se eu obtenho, então, quem que é a função de onda, consigo obter quem seria a densidade, né? E a partir da densidade, isso a gente consegue, pelo princípio variacional, né, obter quem seria a densidade que vai estar minimizando a energia, né? Então, consigo obter a energia, né, e essa densidade que minimiza essa energia. Bom, então, na prática, ela é uma teoria exata, né, a par da aproximação de Bohr-Oppenheimer, mas que a gente precisa de fazer algumas aproximações porque a gente não conhece esse termo, que é o termo de troca-correlação. E aí é uma grande vantagem, comparado com outras estratégias de estrutura eletrônica, que o DFT é extremamente versátil, né? Então, em princípio, você pode aplicar para qualquer tipo de átomo, molécula, líquido, sólido, né? Se é 1D, se é 2D, 3D, né? Você consegue, de fato, né, aplicando as estratégias dessa teoria para ter acesso à informação que é energia, né? No final das contas, é isso que a gente está procurando. Tá? Bom, então, como resumo, né, toda a quantidade observável no sistema quântico estacionário ela é determinada pela densidade do estado fundamental apenas. Então, essa informação que a gente precisa, a gente não precisa conhecer aquele objeto mais complexo, que é a função de onda do meu problema de muitos corpos, mas a densidade do estado fundamental, né? E eu posso mapear, né, esses dois problemas de muitos corpos, como a densidade do estado fundamental de um sistema interagente, ele pode ser calculado a partir do não interagente, né, usando uma estratégia de campo efetivo, que é o que está explícito nas equações de Conchamp, né? A gente precisa, esse mapeamento permite que, aí vem de novo, né, as funções de onda que eu vou estar obtendo aqui não necessariamente correspondem às funções de onda que você teria no sistema de muitos corpos, mas o que a gente nos interessa é a densidade, né? Densidade e a energia, né? Bom, então, o que é importante? A densidade é a variável básica aqui, o potencial externo determina unicamente a densidade de carga, né? E a densidade de carga determina unicamente o potencial externo. Então, a partir dessas três informações que a gente vai conseguir, agora, resolver o nosso problema do ponto de vista de mecânica quântica, né? Usando estratégias numéricas para a estrutura eletrônica, né? Então, retomando, a gente tem os vários termos, né? Agora, a minha energia é um funcional da densidade, como o mapeamento que eu vou fazer, que o meu sistema de elétrons não interagente, ou seja, partícula independente, a gente conhece como fazer, ele vai ser mapeado, né, no sistema fictício, né, com uma certa densidade, que é a mesma densidade que a gente teria no nosso sistema, e agora a gente vai estar olhando para orbitais e autofunções de Conchamp. Não é o de Schrödinger, né, isso é algo importante, né, porque, principalmente quando a gente estiver olhando, por exemplo, se você estiver olhando para a diferença de energias em níveis, né, se o sentido físico desses orbitais, ou se você estiver procurando, por exemplo, qual seria a eletroafinidade, né, ou a capacidade de tirar um elétron no sistema. Isso não necessariamente é a mesma coisa, é o mesmo, não corresponde fisicamente ao que a gente conhece da solução de Schrödinger, né? Então, agora, todos os termos dependem da densidade, né? Então, eu tenho o termo da energia cinética, dos elétrons não interagentes, a gente conhece, sabe como calcular. O termo da interação núcleo-elétron, com determinado potencial externo, também, dada a configuração eletrônica, né, isso é bem posto. A interação elétron-elétron, né, que vai depender das interações, aqui vem a parte da interação entre essas diferentes densidades, e aquele termo que captura, né, deveria estar incluindo a energia de troca e correlação. E aqui é onde a gente não conhece, né? Então, essencialmente, o nosso problema todo é como está obtendo, né, esse funcional, que é o funcional de troca e correlação. Bom, então, na prática, o que ele faz? Né? Um cálculo
de DFT, né? O que é que eu implemento no meu código de DFT, né? O que eu faço é, inicialmente a gente vai propor uma densidade, ela não necessariamente pode ser randômica, até. A única coisa que você tem que corresponder é que o número de elétrons tem que ser o mesmo, né? Então, portanto, a densidade ela é integral, né? Dessa densidade no espaço, ela vai te dar o mesmo número de elétrons que você tem no sistema. Ela pode ser também centrada nos átomos, né, o que é razoável, nos núcleos, né? Mas também você pode usar, tem N maneiras de inicializar, né, essa densidade inicial. Tá? Então, isso para a gente não é tanto problema. Bom, aí vem o pulo do gato quanto ao uso desse teorema, né, do Ron-Herbert-Kohn, né? Se eu tenho uma densidade, significa que unicamente eu estou determinando que é o potencial efetivo desse sistema. Certo? E se eu conheço, então, esse potencial, como é que eu chego daqui para cá, né? Desse ponto para esse? A gente vai resolver a equação de Poisson, né? Então, o meu potencial, né, a minha densidade de carga eletrônica, né, é resolvida através da solução da equação de Poisson eletrostática, né, eletromag, que vai nos dar quem é o potencial efetivo que aquele sistema está exposto. Né? Então, se eu tenho um potencial efetivo, agora eu tenho todos os termos da minha equação, que não é mais a equação de Schrödinger, mas a equação de Cauchy, né? Onde eu tenho o meu termo da energia cinética e o meu termo do meu potencial, que é aquele potencial efetivo. Então, a solução dessa equação, ela vai me dar um conjunto de funções de onda, cujo módulo quadrado me dá a densidade, uma nova densidade. Né? E a pergunta é, bom, se eu quero minimizar, então, saber quem é a minha densidade do estado eletrônica do estado fundamental, vai ser aquela que eu vou minimizar a energia, né, para chegar no estado fundamental. E a brincadeira aqui é essa, né? Ele gera essa nova densidade e ele vai comparar essa densidade inicial com a final. Se ela for a mesma, né, dentro de uma diferença, de um certo intervalo de convergência, a gente repara o cálculo. Né? Então, você tem acesso agora à densidade Você perguntou sobre a equação de Laplace? Não, você pode escrever o teu potencial, né, a partir da densidade. Nessa equação, se eu faço a inversa, né, se eu conheço agora a densidade, eu sei quem é o meu potencial. E esse potencial ele é único a menos de um valor aditivo. Tá? Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas a gente pode correlacionar, né, para um dado potencial, isso me leva à densidade. Eu posso, depois do intervalo, te mostrar aqui a minha densidade. Bom, eu posso depois te mostrar a equação. Né? Aí você fica claro qual é essa relação entre o potencial e isso é um resultado imediato em eletromag. Né? Então, se eu conheço quem é o meu potencial efetivo, que é o potencial eletrostático que ele está atuando, eu sei quem é a minha densidade eletrônica. Né? E essa comparação, então, se ela não é igual, não é idêntica, você volta e continua o mesmo processo. Até chegar um momento que essa densidade aqui, ela acaba sendo convergindo, né? Então, você consegue obter, dessa forma, quem é o potencial, ou melhor, quem é a densidade, né, que minimiza a minha energia, né? E, com isso, o meu problema é resolvido. Né? Então, eu acho que a gente não vai estar resolvendo, né, do ponto de vista da função de onda de muitos corpos, mas olhando aqui para a solução da equação de Cauchy. Né? Bom, um dos problemas que, como eu havia comentado,
que ainda ficou faltando, é saber quem é esse termo de troca e correlação, né? Bom, esse termo de troca e correlação, que é um dos grandes desafios ainda em DFT, né? A gente tem várias possíveis, e obviamente a escolha correta desse funcional é o que vai levar ao sucesso para a discussão, né? Não sei se agora está claro para você, Laura. A gente está falando da densidade eletrônica, né? Não de estados, né? Então, essa relação aqui, você consegue fazer pela solução da equação de Poisson, né? Ela é eletrostática. Mas depois eu posso mostrar para ti exatamente que equação, né, a gente está falando. A questão toda, né, então, vai ser essa escolha, tá, do potencial de troca e correlação, né, e, como eu havia comentado, isso ainda tem muito debate, né. A primeira aproximação que é feita, isso já é proposto até pelo Walter Kohn, né, nos papers iniciais dele, que é chamada aproximação de densidade local, né, Local Density Approximation. Né. Então, nessa aproximação, o que ele vai fazer? Ele vai assumir como se a gente tivesse um gás de elétrons, né, obviamente a gente sabe que não é um gás de elétrons, mas como a primeira aproximação para essa densidade, né, seria essa proposta, e de longe, talvez seja uma das mais utilizadas, né? E ele trata, né, no meu potencial de troca e correlação, é que agora a minha densidade, né, eletrônica, né, eu vou estar integrando essa densidade eletrônica, só que eu vou estar distribuindo isso de uma forma uniforme, mapeando num problema de gás, do gás de elétrons, né, que muito provavelmente algum de vocês já fez, né? Esse é um problema que você consegue resolver, e com isso você tem acesso, né, ao termo de troca e correlação. Qual é deixa eu ver se tem aqui, qual é a aproximação que a gente faz, né? A maneira de você resolver esse gás, esse problema, a energia do gás, né, homogêneo de elétrons, é a partir de cálculo de Monte Carlo quântico, né? Então, isso é muito acurado, você consegue resolver esse problema de uma maneira, hoje em dia, né, relativamente simples, né? Só que se você pensar numa molécula ou na superfície, né, note que aqui é o seguinte, você está perguntando sobre esse termo aqui, né? Então, o que a gente tem é que eu vou estar integrando sobre a minha densidade do meu sistema e como é que essa densidade, né, vai estar distribuída, né, naquele, qual seria a densidade de probabilidade de você encontrar aquela distribuição de carga, né? Eu consigo mapear isso, né, como um gás de elétrons homogêneo, que é uma solução que a gente consegue resolver, essa integral aqui, ela é resolvida de uma forma, né, tão acurada quanto você queira, né, a partir de um método como o método de Monte Carlo quântico. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeito. Então, mas, de qualquer forma, isso aqui é algo que a gente, hoje em dia, já consegue tá fazendo de uma maneira muito prática. O único porém é que você note quão forte é essa aproximação, né? A gente, em casos como moléculas ou uma superfície, o que eu estou dizendo é que, essencialmente, eu estou aproximando a distribuição eletrônica desses sistemas como se fosse um gás, né, de elétrons homogêneo. Então, quando eu saio, espacialmente, né, então, todo espaço você vai ter aquele sistema distribuído lá. Então, se eu saio de um limite, né, se eu saio de fora da minha molécula, por exemplo, o que a gente estaria vendo? Você teria que estar vendo uma variação dessa distribuição, né, de elétrons.
E o que você, nessa aproximação, a gente está assumindo que isso aqui é uniforme. Então, essa é uma primeira aproximação. Ela teve um sucesso enorme, né? Mas hoje se conhece, sucesso no sentido quantitativo, você ser capaz de recuperar muitas informações do ponto de vista experimental, né? E acho que talvez um dos pontos principais é que esse sucesso ele veio em função de cancelamento de erros entre os termos, né? Então, porque, só para vocês terem uma ideia, acho que valeria a pena comentar esse de ordem de grandeza, né? Isso não foi uma coisa que foi um erro meu, eu devia ter mostrado isso para vocês. Imagine o seguinte, imagine que você tem um navio, né? E você tem você está nesse navio, uma única pessoa no navio. Então, a energia, essa energia, boa parte da energia, peso do navio, ele está todo aqui, ó. E o peso dessa pessoa, ele está aqui. É dessa diferença de ordem de grandeza que a gente está tratando. Mas, mesmo sendo ínfima, né, comparada com o todo, ela é essencial para poder você capturar corretamente, né, a natureza da estrutura eletrônica daquele sistema. É por isso que, do ponto de vista numérico, ele vai ser bastante desafiador, né? Então, que a gente conhece, boa parte da energia está nesses termos, né? Mas o termo de troca e correlação, né, ele, assim, do ponto de vista relativo, né, ele é bem pequeno, e que dessa forma, né, a gente consegue, precisa ainda estar resolvendo de uma forma mais acurada, né? E as outras, então, como solução, ao invés de eu usar essa aproximação que é bastante forte, que é você ter um gás homogêneo de elétrons, então a gente vai usar um gradiente, né, dessa distribuição, né, que aí é o chamado GGA, né, a aproximação do gradiente generalizado, né? Então, eu teria como esses termos de troca-correlação, o primeiro que é o Local Density Approximation, né, a aproximação da densidade local. Eu posso colocar também o spin, né, separar os graus de liberdade de spin. Aqui, a aproximação é que a gente vai estar aproximando a densidade, né, como um gás homogêneo de elétrons, né? Ela tem uma ótima performance, principalmente para metais, né, e sistemas com a densidade eletrônica uniforme, né? Tem outro conjunto de funcionais de troca-correlação chamado GGA, que é o Generalized Gradient Approximation, ou Meta Generalized Gradient Approximation, né, que é a aproximação do gradiente generalizado, e que eu vou fazer, então, ao invés de assumir que você tem um gás homogêneo de elétrons, eu vou ter um gradiente, né, de um sistema de densidade eletrônica não uniforme. Então, vou fazer essa variação, né, ao invés de deixar homogêneo, ele vai ter uma certa variação. E aí eu consigo tratar de sistemas como moléculas, por exemplo, né, muito mais facilmente. Então, onde terminou a molécula, então não vai ter mais elétron. Então, isso vai acabar sendo recuperado de uma maneira mais próxima da física. Mas não significa que se eu usar o GGA vai ser melhor que o LDA, né? Então, em função desse cancelamento de erros de alguns termos, né, o LDA, às vezes, ele tem uma melhor performance do que o GGA quando você compara com resultados experimentais, né? Então, você tem melhoras quando você usa o GGA para propriedades moleculares, né? E aí você tem os funcionais, PBE, começa a ter uma salada de letras, né? Quanto parece uma linguagem hermética, né? Mas, na verdade, são os nomes dos autores, né? O Perdue, Zunker, e assim vai, né? E dentro desses, né, o PBE, ele é um dos artigos, é o artigo mais citado da física, né, da área de física, é o artigo que propõe essa aproximação do gradiente generalizado. Então, hoje em dia, você tem várias combinações possíveis, né, mesmo dentro da Universidade de São Paulo, né, teve vários pesquisadores que trabalham com propostas de novos funcionais, né, que envolve aí
fundamentos, né, de mecânica quântica, no sentido de estar provendo, né, uma melhor descrição, né, desses termos de troca e correlação. Ainda é algo em aberto, né, e certamente, né, se você tem um funcional que ele é de sucesso, isso significa que você vai ser muito, muito bem citado. Então, como resumo, esses seriam os funcionais de troca e correlação. Assim, não é o objetivo do curso a gente estar olhando isso em detalhes, só para vocês saberem, ao menos quando lerem um artigo que tem DFT, de que ele está falando, né? Se eu falo um DFT mais U, o que é isso? Né? O que é que vai ser, qual a qualidade aqui em termos de acurácia, né? E aqui, o que eu estou fazendo aqui é caminhando, se eu caminho nessa direção, é como se a gente tivesse, tem uma famosa imagem, né, na comunidade de estrutura eletrônica, que é chamada escada de Jacob, né? Então, você começa com o nível mais baixo, que é o LDA, aí depois você passa para o GGA, meta-GGA, né, e o híbrido, e assim por diante. Então, você está aumentando sua acurácia, né, e, obviamente, também o custo computacional aumenta, né, mas você vai cada vez mais galgando, né, em termos de precisão quanto às propriedades, né, a descrição, né, da estrutura eletrônica de uma forma mais formal e rigorosa. Então, essa é a ideia em função dos funcionais de troca e correlação. Bom, isso foi a segunda aproximação que foi feita, né? Então, a primeira aproximação foi Born-Oppenheimer. A gente usou a teoria do funcional da densidade, que é uma teoria exata, né, da qual, mapeando o meu problema como M problemas de um corpo, né, eu tenho um termo, que é o termo de troca e correlação, que é onde a gente vai estar fazendo uma outra aproximação, essa escolha de qual funcional, tá? E a gente vai introduzir agora uma terceira aproximação, né? Por quê? Em grande parte dos problemas, né, a gente vai estar usando o que a gente quer resolver, o problema do ponto de vista eletrônico, né, e seria você ter um problema de todos os elétrons, né, do meu sistema. Só que a gente sabe que apenas os elétrons, né, na valência é que, de fato, vão estar interagindo entre si, né, ou gerando, né, essas variações em termos de interações que, de fato, vão estar levando às ligações químicas ou às interações de fato. E aí, o que é feito nessa aproximação que eu vou estar apresentando para vocês é o chamado pseudopotenciais, né? E aí, para quem vai estar, de alguma forma, conversando com essa área de estrutura eletrônica, né, é a diferença entre você ter um problema resolvido com todos os elétrons ou apenas aqueles elétrons de valência, né? Qual que é a ideia aqui, né? Se você tem os elétrons, né, mais próximos dos núcleos, né, então esses elétrons ele acaba não mudando tanto, né, interagindo tanto quando você está tendo, por exemplo, diferentes átomos, ou, né, você tem alguma interação química ou alguma interação atômica. Ele está muito mais próximo do núcleo, né? E aí, o que é feito é o seguinte, é um truque numérico, né, onde isso aqui é a minha função de onda, em função da distância, tá? E para um sistema real de todos os elétrons, né, daqueles elétrons próximos dos núcleos, você tem esse resultado, que é o resultado aqui em azul, né, note, que para longe, né, ele é suave, e aí perto do núcleo, né, o que acontece? Essa função de onda, ela acaba tendo muitas oscilações. O potencial que esse sistema está vendo, ele tem esse comportamento, né, que é o comportamento, que é o potencial, então, o comportamento colômbico, tá? Então, o que a gente vai fazer é criar uma pseudofunção, por isso o nome pseudopotencial, e nada mais do que é um potencial efetivo, que ele vai substituir parte dessa informação aqui, né, perto do núcleo,
e, portanto, tem muitos zeros de função. O que é que significa muitos zeros de função? Significa que, numericamente, vai ser um problema, né? Então, a gente vai suavizar essa função de onda, né? Como é que é feito isso? Então, para a região que interessa, né, essencialmente, ele vai capturar o mesmo valor da função de onda real. Quando ele estiver perto do núcleo, a gente vai substituir, né, essas variações que não são sentidas, né, nas interações dos elétrons de valência por uma pseudo-função que a primeira derivada vai ter que ser igual, o valor, né, tem várias estratégias de você tentar fazer isso, né, a norma vai ter que ser conservada, se for pseudo de nova conservada, né, ele pode ser ultra soft, né, é outro termo que também é utilizado, se você faz isso para distâncias ainda, esse raio de corte que seja ainda maior, né, mas a ideia é que os estados centrais, eles vão ser eliminados, né, e a gente vai escrever, então, os nossos elétrons de valência por essa pseudo-função. Ela vai ter bem menos nós, né, do que você teria na função real. Isso acaba transformando o cálculo, né, e vai ficar muito mais rápido, e você preserva, né, a física e a química, né, dessas interações. Então, se você quiser, de novo, voltar a ter os elétrons, porque só para não ficar parecendo que a gente está... é um truque não rigoroso, né? A questão toda é a seguinte, a gente pode sempre reconstruir, né, essa pseudo-função, essa função de onda, já que essa região próxima ao núcleo, ela vai ser igual ao do átomo neutro, né? Então, eu não preciso me preocupar com esses elétrons que estão próximos ao núcleo, né? Eu preciso me preocupar com os elétrons que estão longe dele, né? Então, mas eu posso sempre reconstruir, então não é que eu estou jogando a sujeira por debaixo do tapete, não. A gente pode reconstruir quem seria a nossa função de todos os elétrons, né? Mas, efetivamente, para o cálculo, né, a gente começa fazendo usando esses potenciais, né? E a depender do tipo de propriedade que eu estou interessado, eu não preciso nem recuperar essa função de todos os elétrons, tá? Bom, essa é uma terceira aproximação que é feita, né? Antes que eu falo 10 a 15 anos atrás, né, essa criação de pseudopotenciais era uma arte, né? E hoje em dia, isso é muito bem testado, você tem uma série de estratégias, né, numéricas de tornar isso tão acurado quanto você queira, né, respeitando, obviamente, alguns vínculos, né, e, ao mesmo tempo, permitindo que a gente possa expandir de uma forma mais ampla, né, esses cálculos. Então, essencialmente seriam as aproximações, né? Então, nosso objetivo é minimizar essa função de onda, né? Então, aqui teria, para os diferentes orbitais, todos os elétrons, o elétron, está tracejado, e o nosso pseudopotencial, né? Note que ele, para distâncias muito longas, ele recupera a informação da minha função de onda, né? De uma atômica, mas na região próxima do núcleo, essas oscilações aqui, elas são suavizadas por essa função, né? E aí todo é um compromisso entre quão transferível, né, seria para os diferentes ambientes físicos que a gente estaria estudando ou estaria interessado, né? Então, eu preciso testar esses pseudopotenciais, mas hoje em dia já é uma prática que é bastante utilizada. A gente tem uma pergunta aqui também da Rafaela, né? A Rafaela comenta que é como se a gente estivesse substituindo o potencial dos núcleos, né, por um potencial que inclui os elétrons mais próximos do núcleo. É um pouco, assim, em parte, você está capturando, né, essa ideia, mas lembra que perto do núcleo, o potencial, de fato, a pseudo-função de onda, né, mas o meu pseudo-potencial, ele também é alterado, né, para poder reproduzir
esse comportamento. Tá? Mas a ideia é que, a partir desse raio de corte, ele vai ter que ser exatamente o mesmo. Né? Que são quando os elétrons de valência vai estar sentindo, né, de fato, essas interações. Bom, então, a implementação numérica, né, como eu havia comentado, só para a gente lembrar o que a gente vai fazer na próxima semana, né, a gente vai começar com a densidade de estrutura eletrônica, isso aqui, tanto para cima, para baixo, né, vai calcular o potencial efetivo, tá? Esse potencial efetivo depende da minha densidade eletrônica, que é aquele passo que é resolver a equação de Poisson, né? Depois eu posso explicitar essa equação, né? E a solução, então a gente vai estar resolvendo algo que é parecido com a equação de Schrödinger, né? Mas não é a equação de Schrödinger, é a equação de Conchamp, onde eu consigo obter a minha função de onda, e note que ele tem dois índices, né? Um é para cada elétron, e em cada elétron a gente vai ter diferentes orbitais, né? S, P, D, F e assim por diante. Né? E como solução a gente vai ter os autovalores dessa função de Conchamp, né? Que seriam os níveis de energia de Conchamp, não do sistema, né? Mas que me permite obter quem seria a densidade eletrônica, né? Para cada orbital aqui, que é o módulo quadrado da minha função de onda. Então, se isso é consistente com o cálculo da densidade original, significa que você atingiu essa consistência, né? Se não, com essa nova densidade, eu vou calcular um novo potencial externo e, portanto, resolver novamente a minha equação de Conchamp e ter novas funções de onda que, por sua vez, vão permitir obter uma nova densidade eletrônica, e aí eu vou comparando isso de uma forma autoconsistente. Então, é tanto que a gente tem um jargão, né, nesses cálculos de estrutura eletrônica, quando você fala que você fez um cálculo de autoconsistência, você está fazendo esse ciclo aqui. Né? Então, dessa forma, o que é que eu vou ter? Depois de obtido, né, o resultado final desse ciclo, significa que você obteve a densidade de estrutura eletrônica que minimiza a energia, né? E se eu tenho isso, eu consigo calcular as forças, pelo teorema de Hermann-Feynman, por exemplo, né? E aí eu posso fazer novamente agora, fazer com que os meus íons se movam, né? E aí eu vou fazer de novo, né, com a nova configuração nuclear, você muda o teu potencial, então nova densidade de carga, e aí vai fazendo isso de uma forma cíclica. Né? Então, cada passo, né, a gente pode estar resolvendo essa convergência. Né? E aí, a questão numérica é, bom, qual a melhor estratégia numérica para estar alterando, né, atingindo mais rapidamente essa convergência. Então, eu preciso falar dessas desvantagens do DFT, né? Então, você tem alguns casos, por exemplo, propriedades ópticas, né? Pelo fato da gente estar calculando aqui os orbitais de Conchamp e não exatamente os orbitais atômicos, a gente não tem acesso direto, né, a variações, né, como gap, normalmente eles são valores menores do que o esperado, mas hoje em dia, né, você consegue corrigir, né, algumas dessas aproximações a partir usando, por exemplo, técnicas de muitos corpos, né? A gente, aqui, essencialmente pelo fato da gente estar usando equações de um único elétron. Então, só finalizando, como havia comentado, né, iniciei a aula fazendo homenagem ao Fázio, ele, junto com o professor Davi Viana e também o professor do Instituto, também o Silvio Canuto, né, eles têm um livro muito legal em português, que é a Teoria Quântica de Moléculas e Sólidos, que todas essas discussões aí sobre o DFT, a Hartree-Fock, todas essas equações, né, e as provas quanto a algumas dessas metodologias, elas são descritas de uma maneira bem interessante aqui nesse livro.
E uma outra sugestão de leitura é um artigo do Klaus Capelli, que na época era professor também da USP, no Instituto de Física de São Carlos, e agora está na Universidade Federal do ABC, né? E é um dos artigos o artigo mais citado, eu imagino que seria o artigo mais citado do Brazilian Journal of Physics, né? Que ele faz uma revisão sobre DFT, né? Então ele Bird Eye View, você tem uma perspectiva, um panorama, né? Um voo sobre as ideias do DFT, de uma leitura super agradável, né? Não, vocês certamente podem seguir sem muitos problemas, né? Então, essencialmente, ficar essas duas dicas aí como sugestões. Bom, então, eu só vou dar um intervalo de 5 minutos, né? Se alguém tiver aí algumas perguntas, se não foi claro em uma das minhas